Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então eu gostaria de chamar o ombreiro Antônio agora para entregar a palavra para nós. Nós venhamos abrir o coração e escutar a palavra. Colocar a palavra no nosso coração. Vamos receber o nosso Senhor Jesus. Em palmas. Glória a Deus, Pai. Tá bom? Paz, irmãos. Paz. Estão bem? Amém. Creio que sim, né? Quando Jesus está operando, os milagres acontecem. Amém. Um dia friozinho, bom da gente enfrentar. Vim buscar o Senhor, que é quando Ele gosta que a gente enfrente com frio, com calor, com chuva, com vento. E é os momentos que Ele quer que nós estejamos sempre na presença dEle. Então nós temos aqui. Hoje nós vamos passar, gente, para nós aqui um entendimento das bênçãos que Deus deixou para nós. Para nós ver como é que Ele nos deixou. Glória a Deus. Glória a Deus. Que quando Ele fez a promessa para nós, das bênçãos, Ele cumpre. Ele cumpriu e cumpre até hoje. Porque Ele não foi Deus que mentiu. Ele prometeu. Então Ele vai cumprir. Agora nós vamos ver uma coisa, gente, na palavra que nos mostra aqui como é que nós temos que fazer. Porque não é assim, eu quero bênção. Só dizer eu quero bênção, eu quero que Deus me abençoe. Você tem os mandamentos a cumprir aqui, ó. Ele passou antes. Isso aqui está nos valendo até hoje. Amém, Jesus. Glória a Deus. Até hoje não vale para nós. Porque Ele diz na palavra dele que a mão dele não está encolhida para que não possa nos abençoar. Nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa nos ouvir. Glória a Deus. Então, nos momentos que nós pedir para Ele em oração, Ele vai nos socorrer. Ele vai nos atender. Só que nós temos que praticar aquilo que Ele nos manda. Ele nos fala que nós temos que estar cumprindo os mandamentos e os estatutos dele, que é a lei que Ele nos deixou. É orar, louvar e estar sempre na presença dele. Aqui nós vamos passar, primeiramente aqui por Deuteronômio, capítulo 28. Só que é sempre como eu digo uma coisa assim para vocês, estou sempre dizendo, e para mim também, porque eu digo que é para mim também, porque eu tenho que aprender muita coisa. Eu medito na palavra ali, não é só nas bênçãos, eu medito na parte que Deus nos dá de correção. A correção que nos dá. Porque para nós receber bênção, nós temos que prestar atenção nas bênçãos e na correção, se nós não aceitar. Porque muitas vezes a gente é rebelde. Nós somos rebeldes. Então, quando o Espírito Santo nos fala para nós vamos fazer uma coisa, às vezes, que não é para fazer, Ele diz, me busque. Ele está mandando hoje, ele está dizendo, me busque. Você tem alguma coisa para fazer? Muitas vezes, o Espírito Santo está dizendo, me busque, em primeiro lugar. Que eu vou te socorrer. Então, busque Ele, em primeiro lugar. Você quer uma bênção na saúde? Me busque. Ele está dizendo, me busque. Que eu vou te abençoar. Em primeiro lugar, me busque. Então é assim que nós temos que ser. Aqui está nós dizendo aqui, vamos aqui, ó. Se me ouvires a voz do Senhor, seu Deus, meu Deus e o Deus de vocês, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Escute bem o que Deus está nos falando. Todas as bênçãos que Ele vai nos conceder. Que Ele nos concedeu. Já antes, Ele não vai conceder, já concedeu. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Se você trabalhar na cidade, o teu serviço na cidade vai ser abençoado. Amém, Jesus.
Se você trabalha no campo você vai ser abençoado. Porque ele prometeu para nós aqui, ele está cumprindo. Só que você tem que cumprir com os mandamentos e com os estatutos. Amém, Jesus. Tem que buscar ele. E não é como eu digo assim, não é você buscar assim, eu amo Deus. Deus é o meu tudo. Mas como é que está teu coração? Eu sempre digo assim, ó, como é que está o coração? Que você está falando essa palavra. É claro que muitas vezes a gente diz assim, a gente não sempre está pecando, porque pecado todos nós temos. Só que em todos os momentos dos pecados, temos que se arrepender e pedir perdão para Deus. Vamos pedir perdão para Ele. Que aí você vai receber as bênçãos todas, sem problema nenhum. Amém, Jesus. Então está dizendo aqui, benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, e o fruto das suas terras, e o fruto dos seus animais. E benditos serão as crias das suas vacas e ovelhas. Então, se você estiver no campo, você tem que plantar, você tem que criar, você tem que produzir. E Deus prometeu a bênção aqui. Se você aceitar a bênção dele e cumprir os estatutos dele, você vai ser abençoado. Tudo que você botar a mão vai prosperar. Amém, Jesus. Aonde você botar o pé vai ser abençoado. Glória a Deus. Porque ele disse e ele cumpre. Porque Deus é grande e ele é poderoso para fazer todas as coisas que nós pedimos. Então essa aí, esses mandamentos que ele nos deixa. Porque ele nos diz assim, um justo, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pouco. Não tem. Se você cumprir com a palavra que Deus te deixou e com os mandamentos, não tem essa pessoa que seja desamparada. Seja lá o que for, acontece. Porque ele bota um anjo para te ajudar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você não sabe daquela história que tinha daquele homem que estava para morrer afogado e Deus enviou 3 socorros para ele? Eu acho que muita gente sabe. Deus enviou 3 socorros para ele. E ele dizia assim, eu não vou, porque eu estou esperando que Deus vai me salvar. Passou o segundo, eu não vou, porque Deus vai me salvar. Aí veio o terceiro, eu não vou, Deus vai vir me salvar. E ele estava esperando que Deus ia vir salvar ele. Deus não vem salvar, Deus manda um anjo. O anjo do Senhor veio me salvar. Aleluia. E muitas das vezes, nós, como somos teimosos, e somos gente que não prestamos atenção, vem uma pessoa que tu não te dá com ela. Ele envia aquela pessoa na hora que tu está precisando da necessidade. E é a pessoa que vem para te socorrer. E às vezes tu fica te falando, às vezes não está dizendo, esse aí, vem esse aí, que eu não me dou com ele, vem esse aí que eu não gosto dele. A gente tem que amar todo mundo. Aleluia, Jesus. Tem que gostar de todo mundo. Independente do que for a pessoa. Eu digo muitas vezes assim, a pessoa muitas vezes olha para o mendigo e não quer que aquele mendigo chegue perto da gente, mas aquele mendigo ali está sendo abençoado por Deus. E ele pode enviar uma bênção. Deus pode enviar uma bênção por ele. E a gente muitas vezes não quer, porque é um mendigo. Então a gente tem que prestar atenção muitas vezes naquilo que Deus mostra. Então diz aqui, ó, bendito será o seu cesto de cereais e bendito será a sua amassadeira de pão. Todas essas promessas ele nos prometeu. E todas essas promessas que nós temos. Se nós seguir os estatutos e os mandamentos dele, não vai nos faltar nada. Nós vamos ter tudo na nossa vida. Aleluia. Abundantemente. Na nossa família com saúde, nós com saúde, nós com prosperidade e tudo o melhor possível. Porque é Deus que está nos dando. É pouco, mas está dando para você viver a vida. Porque ele não pode muitas vezes dar demais, porque muitas vezes você, se ele te dá demais, você vai te desviar. Ó, aqui ó, bendito será o seu cesto de cereais e bendito será a sua amassadeira de pão. Bendito será você ao entrar e bendito serão ao sair. Bendito você entrar e bendito você sair. Tudo que Deus prometeu para nós. A promessa que ele fez para nós. O Senhor fará com que os
inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Ele vai entrar por um caminho, o inimigo vai entrar, mas por 7 ele vai fugir. Amém. Porque ele não pode permanecer na presença de um crente que adora Jesus Cristo. Amém. Que esteja na presença de Jesus Cristo, adorando e louvando o nome dele. Por isso que muitas vezes eu digo para vocês assim, ó, vamos louvar com amor, vamos o mais alto que puder. Pai, eu não vou gritar, irmão, porque senão o povo vai ver lá fora. Gente, vamos louvar com bastante amor, com fervor, com alegria. Aleluia. Gritar o que der. Eu tenho visto gente falar que houve quase lá da rua da faixa aquela outra lá. O que nós louvemos, louvor que nós levemos aqui. A bênção de Deus é grande. E ela transforma a cada um de nós que estiver na presença dele. Amém. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem as mãos. Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Aqui ele está dizendo, aqui que ele vai abençoar em tudo aquilo. E é as bênçãos que ele está nos prometendo. Para nós cumprir com os mandamentos. Agora nós vamos passar, gente, aqui, mais uma passada aqui agora em outro lugar. Vai ser em Isaías, para nós ir ali. Porque Deus faz as promessas, gente. Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele nos ama. Amém, Jesus. Ele nos ama, tanto que Ele nos procura nos abençoar de tudo que é jeito. Que é para nós não sair da presença dEle. Glória a Deus. Nós estamos sempre cumprindo o nosso caminho, certo? Que é Jesus Cristo. É a rocha que nós temos o alvo certo. É a rocha. Ó, tem ouvido Isaías 55. Isaías 55, versículo 3. Hoje nós vamos passar bem diferente, mas no final do culto, na hora que nós estiver terminando, vocês prestem atenção porque Deus vai abençoar. Amém. Porque Ele permanece sempre aqui, Ele está sempre aqui. Glória a Deus. Cada vez que nós viemos aqui, Ele vem junto com nós. E cada um de nós Ele está aqui abençoando. O Espírito Santo derrama fogo santo sobre a vida de cada um. Glória a Deus, Jesus. Então nós temos que estar sempre alegre, sempre de coração limpo e aberto para Ele. Deem ouvido e venham a mim. Deem ouvido e venham a mim, diz o Senhor. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdia prometida a Davi. Prometida a Davi. E é para nós também, as promessas que foi prometida a Davi. Amém. É nossa também. Glória a Deus. Não é só dizer assim, ele prometeu para Davi. Ele prometeu para Davi, mas é para nós também. Aleluia. Todas as promessas que ele prometeu. Então nós temos que ter a certeza daquilo que nós estamos buscando. Que Deus deixou para nós. Portanto, que ele nos deixou o Espírito de Consolador. Então nós temos que acreditar. Jesus morreu, mas ele deixou o Espírito. Quando ele foi embora, ele deixou. Eu vou deixar um Consolador para vocês, que é o Espírito Santo. Aleluia. E esse aí não nos perde de vista um minuto, porque ele está sempre com nós, a todo momento, nos abençoando e nos protegendo, e nos livrando do mal. Então nós temos que prestar atenção. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de vocês, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Este o glorificou. Amém. Senhor Deus. Glória a Deus. Agora, busquem o Senhor Jesus, busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Nós estamos buscando, e vamos buscar cada vez mais, vamos procurar não sair da presença dEle, porque o círculo está fechando.
E ele disse que está voltando, e ele vai voltar a qualquer momento. Ele volta a qualquer momento, porque ele prometeu, e vai voltar. Enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no, enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele é rico em perdoar, gente. Deus é misericordioso, porque a gente vive pecando, a gente vive caindo, a gente vive teimando, e Ele está sempre nos abençoando, sempre com a mão dele estendida sobre a nossa vida. Porque como diz assim, ó, como fala assim, ele é bom, mas nós somos teimosos. Ele é bom, mas nós somos teimosos. Então vamos procurar tirar essa teima que nós temos e viver na presença dele para ele poder nos perdoar. Aleluia. Nós abençoar. Porque os meus pensamentos dele, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem meu também, é dele, os pensamentos dele. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Diz o Senhor, não são os meus caminhos. O caminho dele e o nosso caminho são diferentes um do outro. Ele caminha acima de nós. Ele está sempre sobre a nossa cabeça. Amém, Jesus. Glória. E nós temos abaixo dele. Por isso que nós temos que se humilhar, porque nós somos pequenos. E temos que se humilhar e botar a cara no chão. Orar, tiver que chorar, chora, porque ele é grande e te perdoa e te socorre a qualquer momento que precisar. Glória a Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim o meu caminho são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecunde e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, diz o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. É o que ele nos fala. Então, muitas das vezes a gente diz assim: Jesus prometeu naquele tempo para os discípulos, prometia para as pessoas, quando ele andava aqui. Mas ele prometeu naquele tempo, mas a promessa ficou. Porque aqui está o nosso caminho para nós seguir, a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Os mandamentos dele e os estatutos dele. Ele está dizendo: siga nos meus estatutos e nos meus mandamentos, que você é abençoado em todo lugar que você andar. Aleluia. Então a gente tem que prestar atenção e tem que viver esta palavra que está falando aqui. Isso aqui nos ensina, nos mostra para nós. Muitas das vezes a gente pode dizer assim: eu nunca vi falar. Então nunca meditou na Bíblia. Nunca meditou. E se não meditar, tem alguém que fala. Muitas vezes tem alguém que fala. Sai para evangelizar, ou sai muitas vezes fazer uma visita e a gente está falando. Vai falando. Então as pessoas não podem dizer assim: eu não ouvi, eu não sabia, porque ela está sabendo de tudo. Então o Espírito Santo, quando ele vem para operar, ele vem para operar. Ele vem para curar, ele vem para curar. Pede socorro para ele, ele te atende. Misericórdia. Eu estou passando por um problema. Misericórdia, estou passando por uma necessidade. Ele vem ali e te socorre. E muitas vezes o anjo que ele envia é uma pessoa que vai te ajudar. Aleluia. Sim, Deus. É uma pessoa que vai te ajudar. Então a gente nunca pode olhar para uma pessoa mal. Nunca pode olhar para uma pessoa atravessada. Eu digo para vocês assim: eu já tive socorro de gente que eu nem conhecia, nem sabia quem era. Me empenhava na estrada muitas vezes. Quando eu via, chegava aquela pessoa ali me perguntando: está precisando de ajuda? Às vezes a gente fica até desconfiado, porque de noite uma pessoa estranha. Mas eu dizia: eu estou precisando, então eu vou te ajudar.
Aí uma minha estrada tinha que fazer, por exemplo, vem essa estrada de lá para cá, vem na reta, e a minha tinha que fazer uma volta, depois fazer outra. Eu dizia, eu moro lá em tal lugar, assim, não tem importância. Eu vou te levar e vou te deixar lá na porta da tua casa. E eu ia, me deixava lá. Um carro às vezes empenhado. Quando eu chegava na frente de casa, eu dizia, tá, senhor, agora o senhor me deixa aqui na frente das casas que eu procuro uma pessoa em casa aí para me ajudar a botar para dentro. Não, eu vou te ajudar a botar lá dentro da tua garagem. Lá. Depois eu vou embora. Quem era esse aí? O anjo que Deus mandava para me socorrer. Amém. Se eu pegar e disser para o homem assim, eu não preciso da tua ajuda, fazia parte desse que estava morrendo afogado. Não preciso. Era noite, da tarde, e eu ali empenhado. Se eu digo para ele, eu não preciso, e ele vai embora, eu vou passar a noite ali, empenhado. Porque eu estou negando a bênção que Deus me mandou. Então tudo é assim que a gente tem passados na vida da gente. Para ter socorro. Porque Deus não vem, Ele não vem assim muitas vezes, Ele pessoalmente, mas Ele manda o anjo. 59. Isaías 59. Aqui vai nos falar confissão da maldade nacional. 59, versículo 1. Aqui vai nos falar assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Você está clamando a Deus por um socorro? Ele está te socorrendo. A mão dele está estendida sobre a vida de cada um de vocês. E o ouvido dele não está fechado, está aberto. Está escutando o louvor que você está cantando, as orações que você está fazendo, e está abençoando vocês. Amém. Abençoa cada um de vocês. Eu digo para vocês, recebam. Vocês vêm para receber, receba. Receba da bênção que Jesus quer dar para vocês. Porque Ele não nega a bênção para ninguém. Só que como eu digo para vocês assim, sempre eu digo para vocês assim, tire a sandália, deixa lá do lado de fora. Tire a sandália, deixa do lado de fora. Ele pediu para Moisés: Moisés, tira a tua sandália para te entrar aqui dentro, que aqui é um lugar santo. Aqui é um lugar santo. Jesus está aqui dentro. Ele permanece aqui. A cada vez que nós viemos aqui, Ele está aqui junto com nós. Amém, Jesus. Curando, libertando e abençoando a cada um de vocês. Glória a Deus. Então eu sempre falo para vocês assim, ó: se vocês estiverem prestando atenção na palavra e estiverem aceitando a palavra e deixando ela entrar no coração de vocês, vocês não vão sair daqui da mesma coisa que entram. Vocês não vão sair. Porque eu digo para vocês assim, o Deus que nós servimos, o que eu sirvo e o que vocês estão servindo, Ele é grande, Ele é maravilhoso, e Ele opera a qualquer momento. Amém, Jesus. Ele cura, Ele liberta e Ele batiza com fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Então receba, que você não sai da mesma forma. Eu digo para vocês assim. Então vamos procurar viver na palavra de Deus. Mas as iniquidades de vocês, e as minhas também, as iniquidades de vocês, e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem, nós cometemos pecados, o levam a esconder o seu rosto de vocês, de nós, de mim também, esconder o rosto dele de nós, para não ouvir os seus pedidos. Ele está nos mostrando aqui na palavra de Deus. No momento que nós estivermos com pecado, é o pecado que não deixa, as iniquidades que não deixam.
Então a gente tem que buscar Deus de coração limpo, gente. Amém, Jesus. No momento que você falar na palavra de Deus, eu vou me apresentar para Deus. Vou entrar na porta, no meu quarto e vou fechar a porta. Deixa a sandália do lado de fora, gente. Tira a tua sandália e deixa do lado de fora. Entra limpo. Te ajoelha. Pede que Ele vai te abençoar. Ele não tem por que não te abençoar. Mas seja sincero. Que você vai ver se você não vai receber as bênçãos. Aleluia. Eu posso dizer para vocês assim, ó, eu era também duro de coração. Eu era duro de coração e tem quem diga que eu era duro de coração. Eu não estou inventando. Mas no momento que eu me abri, a diferença veio. Veio a diferença, e a diferença é grande. Por isso que eu digo hoje em dia, eu adoro Deus. Eu amo a Deus. Aleluia. A todo momento na minha vida. Eu quero estar dormindo e quero estar pensando nele para ele estar me cuidando. Aleluia, Jesus. Eu me levanto, a primeira coisa, meu Deus, agradecer pelo ar que ele está me dando para respirar de novo no outro dia. Mas a gente tem que, muitas vezes a gente tem que se sacrificar, tem que sacrificar certas coisas. Você tem que sacrificar certas coisas. Não adianta dizer que não, porque tem, porque ele pede. O Espírito Santo está dizendo, em primeiro lugar me busque. Em primeiro lugar me busque. Ele não proíbe nada de você. Mas ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Amém, Jesus. Porque você não adianta dizer assim, eu trabalho bastante, eu ganho bastante, eu tenho bastante, eu faço bastante. Mas está faltando uma coisa aqui dentro do coração de você. Está te faltando uma coisa. E se tu não botar isso aí, tu não vai adiantar nada, tu ter tudo. Tu não tem nada. Nós não temos nada. Porque Jesus Cristo tem que estar em primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo tem que estar em primeiro lugar. Ele socorre gente às vezes, que está caindo no abismo. Ele leva a mão. Ele não diz para Pedro. Pedro, veio até mim, Pedro. Pedro veio. No momento que Pedro olhou para o vento, que é os problemas que nós temos, ele pegou a afundar. E pediu socorro para Deus. E Deus disse, vem Pedro, me dá a mão que eu vou te socorrer. E socorreu Pedro. Então ele quer nos socorrer também. Ele quer, no momento exato, que tu precisa dele. A gente vê muitas coisas de falsidade às vezes com as pessoas. Eu às vezes, aquilo ali me dói no coração muitas vezes de ver as pessoas mentir para a gente até. E está mentindo para mim, mente para Deus. Mente para o pastor, mente para Deus. A pessoa prometer coisas e não cumprir. Me espera lá que eu vou. Vem. E o Espírito está dizendo, vem, me busca primeiro. E muitas vezes a pessoa diz, eu não sou abençoado. Eu não consigo prosperar. Por quê? Porque ela está mentindo para Deus e não está cumprindo com aquilo que Deus está pedindo. Então nós que temos aqui, ó, buscando, vamos buscar verdadeiramente. Amém, Jesus. Eu sempre digo para vocês uma coisa assim, eu digo para vocês, ó, e tenho a certeza absoluta, que daqui dentro desse templo aqui, tem gente que é abençoada. Aleluia. Quase todos foram abençoados, não tem esse. Não conta as testemunhas. Tem gente abençoada aqui, gente. E teve gente abençoada e saíram. Teve gente com bênçãos aqui, que eu vou dizer uma coisa, de câncer. Aqui dentro que eu ouvi falar. Câncer. Que não é fácil a doença de câncer, é horrível. Mas Deus é maior. Glória a Deus. E sair a pessoa virar as costas e ir embora. Não sei qual é o motivo. Se teve algum irmão aqui com algum problema, ou não teve, ou saiu porque quis. E o Espírito Santo está falando, me busque. Amém, Jesus. Me busque. Limpa teu coração e me busca. Me busca, eu quero te abençoar. Eu quero derramar minhas bênçãos sobre a tua vida. Glória. Sobre a minha vida. Sobre a vida da minha família. Sobre a vida da família de vocês. Independente de quem for. Se tem gente desviada,
Procure orar, pedir para Deus misericórdia, meu Senhor, traga de volta essa pessoa para dentro da igreja. Traga de volta para a tua presença. Porque no momento que você pedir para Deus verdadeiramente, sinceramente, Ele vai atender a tua oração e vai tocar naquela pessoa. Amém. Ah, mas está longe, irmão. Isso aí não tem distância para Deus. Para Deus não tem distância. Aonde estiver, Ele opera igual, seja lá onde for. A oração da gente vai longe, gente. A oração da gente é tocada. Então vamos orar. Vamos buscar. Vamos meditar. Que o Espírito Santo fala. Me busca. Ele está falando, me busca. Eu não sei por que Ele me tocou hoje. Nessa parte aí, me busca. Porque a gente não está obedecendo Ele. Então vamos buscar. Vamos abrir o ouvido. E vamos deixar entrar essa palavra no coração, no nosso coração. É muito bom. É muito bom a gente viver com Cristo. A gente fala muitas vezes, Jesus me ama. E você está amando Ele? A coisa é, Deus, Jesus, quando fala, Ele não passa a mão na cabeça das pessoas. Ele é amor. Ele é carinho. Ele é a paz. Ele é a cura. Ele é a salvação. Mas Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Se Ele tiver que lhe corrigir, Ele vai lhe corrigir. Ele vai lhe corrigir. Você está no erro. O Espírito Santo conhece, Ele sabe. Então, vamos dar ouvido para Ele. Porque é Ele que sabe de tudo. Nós não sabemos nada, Ele sabe de tudo. Ele é amor, é amor. Ele é a paz, Ele é a paz. Mas Ele também passa o chicote. Ele também passa o chicote. E todo aquele que for assim, disser assim, ó, pá, essa palavra hoje para mim foi pesada. Demais. Se você sentir isso aí, a bênção está chegando. A bênção está chegando. Você não pode ficar dizendo assim, bah, meu irmão falou coisa lá que eu não queria ouvir. Mas ouve. Ouve com atenção a palavra que está sendo pregada. Glória a Deus. Porque se Ele nos ama tanto, Ele nos chama atenção para nós receber a bênção que Ele quer nos entregar. E Ele vai entregar. Então seja assim. Me ouça. Diz o Espírito Santo. Glória a Deus. Me ouça. Sim, Deus. É muito bom, gente. É muito bom Sim, a gente viver na presença de Deus. glória a Deus, Senhor. Então vamos fazer o seguinte agora, irmãos. Vamos passar uma palavra aqui de bênçãos para nós, de cura, que é para nós poder ser abençoados. Vamos passar aqui em Isaías, uma palavra muito conhecida, Isaías 53. Vamos prestar atenção na palavra e vamos ter 4 e 5. Para nós receber as bênçãos que nós vamos receber. Amém. Que é para nós entrar na oração Sim, meu de Deus. cura, libertação, prosperidade. Então, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ó, aqui está nós falando. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Aquilo está sendo levado para a cruz para nós levar o nosso pecado junto com Ele, as nossas enfermidades. Então você receba esta palavra, essa palavra de cura, libertação, prosperidade. Aleluia, Jesus. E principalmente a nossa salvação. Glória a Deus. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Glória a Deus. Nesse momento aqui que Ele estava sendo
castigado na cruz, derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Que a cada gota que ele derramava era uma libertação que ele nos dava. Nós tirava doença, nós tirava enfermidade de prosperidade, nós dava prosperidade, nós curava nossas famílias, nós dava tudo que era de bem bom. E disse no final de tudo: vocês vão porque vocês estão libertos. Aleluia. Glória a Deus. Pode ir que vocês estão libertos. Tá, o que nós fizemos? Fomos. Todo mundo foi embora. Estava livre, podia fazer o que nós quiséssemos. Em vez de nós seguir o que ele nos deu ali de ordenança, nós seguimos a fazer tudo que da nossa vontade. E o que é a nossa vontade? É o pecado que nós temos. Então nós voltamos para o mesmo caminho. Porque Moisés nos tirou do Egito para nós salvar. E nós caímos no pecado de novo. José nos tirou do Egito dos pecados, nós caímos no pecado de novo. Então cada lugar que nós entrávamos, que nós era livre, nós saía livre, mas nós voltávamos para o pecado de novo. Porque aquele povo que saiu com Moisés, a maioria murmurava, a maioria reclamava. Amém, Jesus. Com José a mesma coisa. Com Jesus que veio para nos salvar e nos libertar de tudo que nós passava, nós caímos de novo na mesma coisa. Murmuração, reclamação, muitas vezes com tudo que nós temos e não temos conforme. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque Ele nos dá. Ele está nos dando, porque Ele nos prometeu, Ele nos dá. Ele nos cuida, Ele nos liberta. Sim. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O Pai amado, o Pai querido. Porque Ele é santo, Ele é Deus e Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Então foi a palavra que o Senhor nos deu. Agora nós vamos prestar atenção, que nós vamos abrir o coração agora que nós vamos entender a coisa certa. Vamos procurar abrir o coração, entender e buscar, cada um por si e por as suas famílias. Porque muitas vezes eu oro, eu busco, mas se vocês não fizerem por vocês, eu não posso fazer mais nada que isso aí. O que eu posso fazer? Orar. Vou orar, vamos orar. Eu vou orar, o pastor ora, a obreira de Nessi ora. Mas aí vocês têm que fazer por vocês. Nós só vamos ajudar. E Deus vai operar. Pode ficar certo que Deus vai operar. Amém. Eu tenho certeza. Vocês têm certeza? Glória a Deus. Então, vamos abrir o coração e vamos buscar.